solidão. E lendo alguma literatura e também visitando a internet, eu observei que às vezes a solidão ela é tida como solitude. Então talvez exista uma confusão aí, né? No uso dessas palavras, solidão de forma positiva, solidão de forma negativa, e pouco se fala sobre solitude por aí, né? Eu confesso que depois da escolha desse tema, e pesquisando, lendo, eu fiquei muito tentado, e até gostaria de falar sobre esse tema como psicólogo, né? Porque tem algumas coisas que realmente eu gostaria de colocar. A gente vê o que é dito às vezes na mídia, às vezes no Facebook, e a gente começa a questionar alguns conceitos ali, né? E até aproveitei, consultando lá o Facebook, eu selecionei 30 dizeres sobre solidão, e já coloquei em slides, quem sabe para a nossa aula de psicologia pastoral, para a gente comentar aquelas frases que são colocadas lá, né? À luz da ciência, à luz da psicologia, e eu selecionei essas imagens. Mas nessa noite eu estou falando como professor de grego, né, e professor de pregação expositiva. Então não vou entrar muito nessa área aí da psicologia. Eu coloquei aqui apenas uma imagem para ilustrar aqui o tema, né, solidão e solitude. Eu confesso que fiquei feliz com a FATEB por ter escolhido esse tema, sociedade e solitude, ontem e hoje, para essa semana interdisciplinar. De fato, existem muitos desafios na sociedade para os quais a igreja precisa ministrar. Não é somente a solidão, mas aqui hoje, à noite, né, estamos enfocando essa condição humana que é a solidão. Eu confesso que a solidão é uma condição complexa, né? E ela pode ser vista de muitos pontos de vista, e nós precisaríamos vê-la dessa maneira. No que se refere à disciplina de pregação expositiva, e grego 1, disciplinas estas que nós ministramos nesse semestre, nós temos enfatizado a necessidade de explorar melhor a Bíblia para pregar de maneira variada, investigando temas que coincidam com os desafios do nosso tempo e evitando cair no cadilho de pregar apenas sobre salvação, sobre missões, sobre santificação, conduta cristã, a chamada teologia transacional, né? Que depois, mais tarde, nós vamos falar um pouco mais. A Bíblia, eu considero um compêndio de inúmeros temas, pois muitas das situações dos nossos dias também existiam no passado, como medo, ansiedade, angústia, etc., o que levou vários escritores, diríamos assim, os escritores ou editores bíblicos, a abordarem esses assuntos direta ou indiretamente na vida dos seus personagens. Nesta noite eu gostaria de falar um pouco, e vou citar bastante, um livro que me fascinou muito no começo do meu ministério, pregando sobre problemas da vida, do Lloyd M. Perry e Charles Sell. A editora é a Juerp, um livro de 1989, talvez esteja esgotado esse livro, mas é uma raridade e eu diria um livro muito bem escrito. Quem puder adquirir, talvez no sebo, vale a pena, né? Vale a pena. E esses autores aqui, o Lloyd
Amy Perry e Charlie Sell, eles escreveram um livro muito interessante, publicado aí no Brasil pela Juerp no ano de 89, com o seguinte título: Pregando sobre os Problemas da Vida. E esse livro me fascinou nos primeiros anos do meu ministério, pois coincidia com a minha tendência desde o início de pregar pastoralmente. Eu comecei a perceber que as minhas pregações, elas iam muito para esse lado pastoral, né? E esse livro me fascinou bastante, logo no início. E na introdução desse livro, Perry e Sell, ele cita uma frase do livro de Edgar Jackson, que escreveu Psychology for Preaching, ou Psicologia para a Pregação. Ele disse o seguinte: Jesus despendeu pouco tempo chovendo no molhado. Ele avançou a passos largos em direção aos verdadeiros problemas das pessoas e de sua época. Ele gerou participação e reação. E aí os autores ainda acrescentam a essa frase do Edgar Jackson. Ele diz assim: Deus tinha só um filho, que veio à terra como pregador e mestre, e sentiu-se tocado pelas alegrias, esperanças e dores do povo. Misturou-se com ele nas multidões e ministrou-lhe como a indivíduos. Ele trouxe de Deus, o Pai, uma palavra ao povo com o objetivo de tornar-lhe os fardos mais leves e os dias mais radiosos. E sobre a validade da pregação sobre as circunstâncias da vida, dentre elas a solidão, Perry e Sell, eles afirmam o seguinte: a pregação acerca das circunstâncias da vida, que for biblicamente orientada, jamais sairá de moda, pois tem o objetivo de ajudar as pessoas a resolverem as suas tensões, aliviarem as suas pressões e dissiparem o seu desespero. O pregador se esforça para chegar ao âmago das necessidades da vida moderna e pessoal e aplicar a cura do Evangelho. E concernente ainda à relevância da pregação acerca das circunstâncias da vida, esses dois autores dizem o seguinte: o pregador bíblico que realmente pretende ajudar os seus ouvintes precisa ir além do aoristo grego, que equivale ao pretérito perfeito para os meus alunos que estão aqui, ao aoristo grego, e dos jebuseus do Velho Testamento. Procurar ajuda prática ao povo onde quer que seja em seu viver diário. O sermão deve ser notado pela verdade bíblica e também pela relevância contemporânea. E com respeito à capacidade da Bíblia de falar esses problemas, ou seja, circunstâncias da vida das pessoas, os autores ainda declaram: problemas como ansiedade, depressão, medo, sentimento de culpa e solidão afetam muitas vidas. Esses problemas não são teóricos, e sim existem na prática, são reais e urgentes. A partir da Bíblia, Deus pode propiciar ajuda através do ministério do Espírito Santo. A Bíblia tem aplicação inata para as interrogações ou questões reais e os problemas pessoais da vida diária na prática. Infelizmente, nós não temos muitas estatísticas dos males que assolam as pessoas em nossa congregação. Nós, em termos de estatísticas, nós ainda estamos engatinhando no Brasil, mas os americanos, eles estão muito mais avançados do que nós nisso. E esses autores, usando dados do livro do Holt Jr., que falou sobre o problema da doença mental visto por médicos em exercício, com base numa realidade americana dos anos 50, olha só. Ele supõe a seguinte situação: digamos que um pastor hipotético serve a uma congregação de 500 adultos que representam todos os estratos da população brasileira.
Baseando-se em várias pesquisas, pode-se estimar que aproximadamente 25 de seus membros foram no passado internados devido a doenças mentais graves, 24 são alcoólatras, outros 50 sentem-se seriamente prejudicados por conflitos neuróticos e outros 100 são afligidos por sintomas de neurose moderados. E ainda numa outra estatística, né, dos anos 60, ele diz assim, 115 membros dessa congregação hipotética responderiam sim à pergunta: você já sentiu-se no limiar de um esgotamento nervoso? 70 já procuraram ajuda profissional para um problema pessoal e conjugal fracassado. E ainda os autores Perry e Sell, eles apresentam várias outras estatísticas, né, que eu não vou aqui relatar, falando dos problemas vivenciados pelas pessoas na sociedade americana naqueles dias, né? Então vocês imaginem as estatísticas no dia de hoje, pois com certeza essas porcentagens estariam aumentadas, inclusive em nosso país, que é um dos países mais estressados aí do mundo, né? Depois de todas essas estatísticas estarrecedoras apresentadas aqui por esses autores, esses nos falam da posição privilegiada de nós pregadores, né? Ou de vocês, alunos que são pregadores, face a essa realidade de problemas vivenciais. Ele diz assim: o pastor tem uma oportunidade ímpar. De todos os conselheiros da sociedade moderna, ele é o único que também prega. Ele se apresenta diante do seu povo pelo menos uma vez por semana, com a oportunidade de falar-lhe a respeito dos problemas da vida. Quer dizer, nós temos uma oportunidade única de toda semana, né, abordar esses assuntos, porque sempre estamos à frente aí do nosso público. Ainda, esses autores dizem assim: o pregador sábio usará essa oportunidade no púlpito para estabelecer um relacionamento que preceda o aconselhamento. E aqui eles vão falar sobre a prática de alguns pregadores que usavam essas pregações como preparação para o aconselhamento. Em uma seção do livro, esses autores nos lembram de alguns perigos também desse tipo de pregação. Quer dizer, pregação focada nas circunstâncias vivenciais. Eles vão falar, eu só elegi aqui dois perigos, né? Eles falam sobre o perigo da tendência de substituir o cristianismo pela psicologia, né? Ou de psicologizar a Bíblia. E outro perigo, o perigo de cair na armadilha de pregar só esse tipo de sermão, né? No século passado, vários pregadores famosos, né, dos Estados Unidos, eles enfocavam somente esses assuntos, né, e até deixavam de lado, né, os temas transacionais, que seria a ressurreição, a crucificação, a santificação, né, o que, no nosso ponto de vista, também é um erro. E, embora todos os pregadores, de um certo modo, ao longo da história, se preocuparam com os problemas pessoais das pessoas, né, todos os pregadores, de uma forma ou de outra, abordaram e abordam, né, problemas pessoais das pessoas. A ênfase em pregação sobre problemas vivenciais é mais recente, historicamente falando, né? Mais precisamente entre os anos 40 e 60 do século passado, período em que pegou carona com a ênfase na psicologia pastoral, aquecida também pelos movimentos psicológicos e sociológicos, né? Eu gostaria de dizer que, né, esses autores, eles continuam falando sobre esse assunto, vão falar sobre a diferença entre teologia transacional e teologia relacional, né? E o grande desafio da igreja não é ficar nesses polos, né, pregar somente sobre os problemas das pessoas, ou somente sobre as transações de Deus, mas o desafio dos pregadores é relacionar esses dois polos,
né? Ou aplicar as transações de Deus às dificuldades aí das pessoas. Ele fala sobre vários tipos de solidão, né? Ele fala sobre a solidão social, emocional e espiritual. Eu acrescentaria ainda aqui a solidão existencial e a solidão de ofício, né? Que são solidões também aí importantes. E ele também, na última parte do seu livro, ele apresenta algumas passagens bíblicas que podem funcionar como base para sermões sobre o tema. Né? Sobre o tema. Eu também tenho a minha relação aqui, né? Já preguei sobre solidão usando aquela passagem de Jesus no Getsemane, né? Que ali Jesus estava sozinho mesmo, e é uma solidão existencial. Porque mesmo levando os seus discípulos, eles não foram capazes de ficar com ele. Né? E nós, diante da morte, nós estamos num tipo de solidão que ninguém mais pode estar, né, junto com a gente, ou no nosso lugar. Falei também sobre Elias na caverna. Nós temos uma situação lá muito próxima de uma situação de depressão. Né? Não temos certeza, não temos todos os elementos. E falamos também sobre Paulo na sua segunda prisão lá em Roma. Então era isso que eu tinha para vocês, né? Se alguém depois tiver interesse, eu tenho mais subsídios aqui sobre esse livro, que são muito importantes para os pregadores e professores.